É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos nos reunindo mais uma vez nesta manhã de segunda-feira, hoje 9 de novembro. Dentro de instantes estaremos ouvindo o presbítero Ângelo Roncalli trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus sobre o discipulado, que, aliás, é uma ordem imperativa de Jesus a todos os cristãos. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Esta ordem imperativa, ela nos mostra que todo cristão tem uma responsabilidade de anunciar a mensagem do evangelho, como nós o fazemos todas as manhãs aqui através do nosso Opção para a Vida. Ouviremos, portanto, logo mais o presbítero Ângelo Roncalli. Queremos lembrar a todos que a nossa igreja está em festa desde o dia 1º deste mês, né? Tivemos como orador o pastor Walker Neves. Nesse domingo tivemos o pastor Moisés. No próximo domingo estaremos ministrando também a palavra de Deus sobre o aniversário da igreja, que estará celebrando 49 anos de organização eclesiástica. Estaremos também ouvindo o conjunto coral Saracali, que estará celebrando 40 anos de ministério na casa do Senhor, na área do louvor. Queremos informar a todos que nesse domingo próximo nós não vamos ter escola dominical por conta das eleições, mas à noite haverá culto em que nós estaremos transmitindo a palavra de Deus, mesmo que alguns não venham, mas nós estaremos transmitindo o culto online. Você pode assistir em casa, certo? E talvez alguns que tenham condições de ir estão cordialmente convidados. É uma festa durante todo o mês de novembro, em que nós celebramos aniversário da igreja, coral, o centenário do congregacionalismo aqui em Campina Grande e os 503 anos da Reforma Protestante. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o presbítero Ângelo Roncalli. Tradicionalismo não é sinal de amor a Deus. Amor a Deus é como nós acabamos de ler no Evangelho de João, capítulo 10. É entender que somos ovelhas, que Deus é nosso pastor, que Ele nos sustenta, que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, que Ele nos orienta, que Ele nos guia, que Ele cuida de nós e que nós servimos a Deus. Prestem atenção nisso, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Jesus já fez na cruz. Nós servimos a Deus em gratidão, Ele fazendo, Ele curando ou não curando, Ele abrindo ou não abrindo, Ele fazendo ou não fazendo, eu permaneço amando e servindo a Ele com todo amor, com todo carinho, com toda devoção, porque Ele já fez. Número 2, um discípulo, um seguidor verdadeiro, ele ama a palavra de Deus. Texto bastante conhecido, se você puder abrir, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes, o texto diz, na minha palavra. A gente já pode lembrar do que eu falei anteriormente, né? Dos artistas gospel que existe aí agora, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, o texto é claro, diz, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí sim, o 32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa libertação é constante, é contínua, e isso acontece porque estamos vivendo uma vida constante e firmes na palavra. Salmo 119, abre rapidinho aí, por gentileza. No meio da Bíblia você encontra os salmos.
o Salmo 119, dos versos 10 ao verso 14, nós encontramos uma mensagem de amor linda para com a palavra de Deus. Salmo 119, do 10 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Salmo 119, do verso 10 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus. Olha o que o salmista disse: eu busco de todo o coração, eu te busco de todo o coração. Olha que coisa linda. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. O verso 11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que coisa linda, irmãos. Que declaração de amor. Não permita, Senhor, que eu perca a minha direção. E essa minha direção quem dá é o Senhor. Ele vai dizer: eu guardei, Pai, a tua palavra no meu coração, porque eu sei que guardando ela eu não vou pecar contra o Senhor. A palavra me garante, me dá força, me dá instrução, me dá alimento para isso. Aí ele vai dizer: bendito seja, Senhor. Ele adora, ele exalta ao Senhor. E ele vai dizer: ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. E o verso 14 diz: regozijo-me, me alegro, tenho satisfação em seguir os teus testemunhos, como que se regozije com grandes riquezas. Então a palavra de Deus para o salmista, ao ler, ao contemplar, ao se alimentar desta palavra, ele está dizendo assim: olha, como se estivesse dia após dia enricando, adquirindo riquezas por meio da tua palavra. A tua palavra, Senhor, a tua sabedoria, o teu conhecimento é melhor para mim do que 1000 riquezas mundanas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 9. 1 Timóteo capítulo 4, verso 9, bastante conhecido também da igreja. 1 Timóteo capítulo 4, verso 9 diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Eu não entendo como alguém diz que serve a Deus. Eu não entendo como alguém diz que é um seguidor de Jesus. Eu não entendo como alguém diz que é um discípulo de Cristo e não tem prazer, e não se deleita, e não ama, e não ganha tempo lendo, pesquisando, buscando sabedoria na palavra de Deus. Irmãos, olha a coerência nisso. Isto é uma grande mentira. Isto é uma grande farsa. Mas pelo contrário, aqueles que servem a Jesus, dia após dia, ele está querendo conhecimento, ele está crescendo na graça, no conhecimento, ele está buscando sabedoria, ele está buscando direção na palavra, ele ama a palavra, ele se alimenta da palavra de Deus. Por isso que estamos aqui reunidos nessa noite. E a pergunta é: você está permanecendo na palavra? Você estuda diariamente a palavra? Ou você estuda apenas aos domingos, ou quando vem ao culto de doutrina? Você já buscou resposta na palavra de Deus? É um outro ponto que nós podemos abordar aqui também nesta noite. As pessoas estão buscando resposta em outras pessoas, esquecendo que a melhor resposta, a maior e a mais perfeita resposta que nós podemos encontrar para tudo em nossas vidas se encontra onde? Na palavra de Deus. Tem pessoas que são discípulos de homens, mas não são discípulos de Cristo e recebem da sua palavra. Queridos e queridas, o seguidor vive uma vida constante de aprendizagem. Preste atenção nisso. Eu quero fazer uma observação aqui. Não podemos usar a Bíblia apenas para um estudo de conhecimento intelectual. Também é um outro extremo. É um outro erro. Eu sou um seguidor de Jesus e ele lê bastante, ele estuda bastante, ele conhece de história bíblica, ele conhece de teologia, ele memoriza sistemática para chegar aqui e mostrar que ele sabe muito. Mas isso também não faz parte do cristianismo. Apenas para o meu intelecto, apenas para mostrar que eu sei, que eu conheço, isso não funciona. Isso vai deixar você triste, angustiado e frustrado. O conhecimento que nós buscamos é para pedirmos graça a Deus,
para colocarmos em prática. E detalhe, quanto mais conhecimento, mais simplicidade, mais humildade, mais características de Jesus em si. Quanto mais eu me encho da palavra, quanto mais eu busco conhecimento da palavra, queridos, a ideia é eu me parecer mais com Jesus. Quanto mais eu busco a Deus, eu tenho que me parecer com Deus. Agora, quando eu busco conhecimento, a intelectualidade para mostrar que eu sei, eu me torno arrogante, mentiroso, falso e hipócrita. Não serve. Mas quando eu me alimento para o meu crescimento e para o serviço, aí é bênção. Nessa contextualização, queridos, eu queria dizer para os irmãos uma coisa que também tem se perdido. Principalmente as pessoas que querem empurrar a racionalidade dentro da igreja. A Bíblia, irmãos, ela é vida, ela é fonte de vida. E sempre vai ser. Porque ela é o próprio Deus falando, não esqueça disso. A Bíblia, ela é vida para o morto, espiritualmente falando. A Bíblia, irmãos, desculpa, a Bíblia é poder de Deus. Sim, Senhor. A Bíblia é uma autoridade divina, ela é o poder de Deus em ação nas nossas vidas. E a Bíblia, ela também é libertação para as nossas almas. Por isso que nós acabamos de ler João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a Bíblia permanece tendo este poder. Ela tem vida, poder e libertação para as nossas vidas. O terceiro ponto para a gente continuar estudando nessa noite com respeito a características de um seguidor de Jesus, é que um discípulo verdadeiro, ele ama aos outros irmãos. Lembra de ensino, exemplo e desafios? Que é através do nosso ensino, exemplo e desafios que vamos fazer outros discípulos para Jesus. Lembra que nós falamos no primeiro ponto? Pois bem, queridos, se eu sigo a Cristo, eu amo o próximo, eu amo meus irmãos. Aí eu estou entrando agora num tema polêmico, escasso, que tem pessoas que não têm nem coragem nem autoridade de falar. E detalhe, quando falamos sobre o assunto, a recepção não é tão interessante, mas é a verdade do Evangelho. É por isso que estamos aqui reunidos nessa noite, para aprendermos a palavra de Deus. Então, se eu sirvo a Jesus, se eu amo a Ele, eu tenho que amar meu próximo. João 13, abre comigo, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 34. Olha para cá, queridos. Este versículo aqui, estes versículos 34 e 35 do Evangelho de João, é um dos versículos que mexe muito comigo. Ele realmente inflama minha alma, meu coração. Eu fico temeroso, eu fico receoso. É algo que realmente mexe com minha estrutura. Porque o texto que nós vamos ler aqui, irmãos, ele é muito forte. Tá bom? Olha o que a Bíblia diz. Jesus falou: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Ponto. Olha para cá. Olha para cá. Cada pessoa tem o seu jeito de amar, não é verdade? Então até aqui tudo bem. Eu vou amar meu irmão ali do meu jeito, eu vou amar a irmã do meu jeito, ela vai me amar do jeito dela. Até então fica uma coisa meio que aberta, mas há um suposto amor. Mas a grande questão, queridos, aqui é que não é isso que Cristo está falando, que eu devo amar a nossa irmã Aurisete, a nossa irmã fulano, Beltrana ou Beltrano do meu jeito. Jesus está dizendo: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Ele vai dizer: como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, como eu os amei. Jesus diz: vocês devem amar-se uns aos outros. Ou seja, eu devo amar a irmã Aurisete com o mesmo amor de Cristo. Isso aí só por meio do Espírito Santo. Isso aí só por meio da graça. Só realmente quem segue a Jesus, só realmente quem é um discípulo de Jesus, tem condições de realizar este amor como o amor de Cristo. E no 35,
nós vamos ver que este pedido de Jesus não é um pedido impossível. Tem alguma coisa, o senhor está louco? É impossível isso. Ele vai dizer não, porque aquilo que sempre Jesus nos pede, preste atenção nisso, olha, tudo aquilo que Jesus pede para mim e para você, dá condições para mim e para você executar. Jamais Deus vai pedir uma coisa para você, se Ele mesmo não te dá condições de você realizar aquilo. Eu repito, jamais Deus vai pedir uma coisa para você, que Ele mesmo não te dê condição de realizar. Ele não faria isso, Ele não faz isso. E a prova é que no versículo 35 a Bíblia diz: com isso todos saberão que vocês são o quê? Os meus discípulos, se vocês amarem uns aos... É o testemunho, queridos. É as pessoas lá fora olharem para o amor mútuo que é entre nós aqui, ó. Eles olharem e dizerem, realmente este povo aí serve a Deus, porque esse povo é diferente. Eles se amam, eles se respeitam. Isto é cristianismo. Isto é o discipulado, é estar ao lado, é andar nos passos de Jesus, é se parecer com Jesus. Agora a gente tem visto tudo diferente. Briga, discórdia, carnalidade, ego lá em cima. Eu sei mais que fulano do que Beltrano. Cria problema aqui, leva o escândalo lá para dentro de casa, no meio de pessoas que nem servem a Jesus. Aí o parente diz, eu nunca vou nessa igreja. Eu nunca vou ali, porque esse povo briga muito, esse povo é muito problemático, esse povo é muito confuseiro. Não é assim que Jesus ensinou, está aqui escrito. O amor entre nós é o exemplo, é a vivência do nosso ensinamento, para que outras pessoas queiram seguir esse Cristo. Como o mundo pode saber que pertencemos a Jesus? É uma pergunta. Ao testemunharmos, o que é mais importante? Aquilo que falamos ou aquilo que faremos? Nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, que fazer mais e falar menos. Nós temos que fazer mais, repito, e falar menos, porque para falar tem muita gente já falando, mas vivendo são poucos. Quarto ponto para a gente encerrar o nosso estudo nesta noite. E é a conclusão. Um verdadeiro discípulo, seguidor de Jesus, primeiro, meus irmãos e minhas irmãs, ele tem que ter convicção da sua salvação, que ele é salvo. Como é que eu afirmo que eu sirvo a Jesus, mas eu não tenho certeza de salvação? Se o propósito principal do Evangelho é Cristo salvar o homem, resgatar ele para Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus, de Cristo, ele é salvo. Segundo, ele é cheio do Espírito Santo. Hoje em dia parece que as pessoas têm medo de falar do Espírito Santo na igreja. Você sabia disso? Parece que o Espírito Santo agora é pecado, viu? Ninguém pode dar mais glória a Deus, aleluia. Língua estranha hoje, não fala nisso não, irmão, que vão te excomungar. Irmãos, desde quando o Espírito Santo é pecado? Desde quando dons espirituais é pecado? É pecado para o carnal, mas para aquele que vive uma vida em espírito é bênção de Deus, é comunhão com Deus. Então o discípulo de Cristo, ele é salvo, ele é cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver daqui a pouco os frutos do Espírito emanam na vida dele. E quem realmente é um seguidor de Cristo, ele ama as almas perdidas. Ele tem prazer em evangelizar. São 3 pontos que já dava para a gente fazer mais um estudo grandiosíssimo. Só resumindo: salvação, comunhão, poder do Espírito Santo de Deus, e amar as almas perdidas. Então, o primeiro ponto, o cristão, o seguidor de Jesus, primeiro ele é salvo. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Apesar que a gente tem um tempinho aqui, mas dá para a gente ir todo. Efésios capítulo 1, se você for prático, ser discípulo é ter convicção de salvação. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: porque Deus nos escolheu, olha esse texto, ele é maravilhoso. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O verso 7 ele finaliza de forma maravilhosa dizendo: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então estes versículos têm que estar entranhados na vida do cristão. Perdão, graça, salvação. Segundo item: ser discípulo é ter os frutos do Espírito Santo de Deus na sua vida. Gálatas capítulo 5, se você for prático ou prática, pode abrir aí, alguns irmãos têm até decorado. Gálatas capítulo 5, do 22 ao 25 diz: mas o fruto do Espírito é amor, é o primeiro. Porque você amando já cumpre toda a lei, todos os restos, todos os demais frutos. Mas vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, irmãos. É ser feliz com Cristo, ser feliz consigo mesmo. É ser um cristão alegre. É paz, longanimidade. Deixa eu trazer para vocês aqui qual é o significado desta palavra longanimidade. Número 1, longanimidade é o caráter da pessoa que suporta as adversidades e que prossegue o seu empenho apesar dos obstáculos. Isto é uma pessoa longânima. Número 2, você sabe o que é uma pessoa longânima? É uma bondade que faz desprezar as ofensas. Então, por mais que você esteja sendo ofendido, tal, vindo pessoas contra, você não dá atenção para aquilo, você segue no seu caminho. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso parece que não existe mais na humanidade. Ninguém suporta mais ninguém. Ninguém aguenta mais nada de ninguém. Domínio próprio, característica de um cristão. Está na Bíblia. Não foi rasgado não, isso aqui não. Parece que em alguns irmãos isso aqui está grifado com a coisinha preta. E na hora da leitura ele pula isso. Não, isto é evangelho. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O texto diz: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, olha só, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você não é um discípulo? Você não é um seguidor de Jesus? Tem que andar em Espírito. Isso tem que fazer parte de nossa vida. Senão nós estamos sendo hipócritas, mentirosos, falsos. Para finalizar, meus irmãos, ser um discípulo é fazer obra missionária, é ter amor pelas almas perdidas. Eu não sei como alguém diz que é eleito, eu não sei como alguém diz que é salvo e não tem prazer de levar o evangelho para os perdidos ainda, para alcançar os demais eleitos. Eu estou salvo, estou garantido. Isso não é característico. Jesus não ensinou isso. Aonde está isso? Pelo contrário, e de fazer discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. A missão da igreja é fazer discípulos. Irmão, eu sei que o tempo está curto, mas vamos embora. Não vou voltar para casa sem terminar o estudo. Queridos, Jesus mudou? Jesus mudou? Não. Ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe quem está em constante mudança? É a igreja, somos nós. Ele permanece curando, Ele permanece salvando, Ele permanece libertando, Ele permanece batizando no Espírito, Ele permanece transformando. Agora, sabe por que isso não tem acontecido? Porque a igreja está de braços cruzados, sentado na igreja e vindo para o culto no domingo à noite. E a missão de fazer discípulos, que é uma missão do cristianismo, está sendo negligenciada. Às vezes nós queremos arrumar problema e defeito e botar a culpa em todo mundo. A culpa é do departamento A, a culpa é do departamento B, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é dos oficiais. A congregação lá da Liberdade não cresce porque a culpa é do obreiro. Não. Nós queremos colocar a culpa em todo mundo, quando eu e você não estamos fazendo nada. Quando a missão evangelizadora, a missão do discipulado são para todos os cristãos. Todos nós temos o dever, a obrigação e temos que ter o prazer de levar o evangelho às outras pessoas. Se pensássemos assim e se vivêssemos assim, eu garanto que teria bem mais pessoas aqui. A culpa não é de Deus. A culpa é da igreja, que não faz discípulos.
Mateus 9,37 diz: então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos ceifeiros. Aí Jesus, olha o que ele diz: rogai pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua. Jesus já sabia da teimosia e da carnalidade de sua igreja. Atos 18 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A gente já entra em outro extremo aí. Tem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, cheias dos dons, parece ser mais crente do que todo mundo, mas ela só é crente dentro da igreja. Botou o pé fora da calçada, parece que já não é mais nada. Ela só é cheia do Espírito Santo aqui na frente dos irmãos, mas em casa não é, responde o marido, não é submissa, chama palavrão, maltrata os filhos, é um péssimo funcionário, é uma péssima funcionária. Quando o Espírito Santo, nós somos revestidos do Espírito Santo para testemunharmos onde nós estivermos realmente com poder o Evangelho, porque é o Espírito Santo que nos capacita para isso. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, o texto diz, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Conclusão final, queridos, são essas. Lógico que existem vários e vários outros pontos e tópicos, eu trouxe alguns. Essas são respostas para o que realmente é o verdadeiro discípulo de Cristo, ou seja, é aquele que está disposto a ter uma vida vivida seguindo os passos de Jesus, renunciando seu eu e tomando as mesmas atitudes que Jesus tomaria em todas as circunstâncias que surgem na sua vida. Ou seja, quando você estiver passando por qualquer situação na sua vida, você, ao tomar a sua decisão, você deve pensar antes: será que Jesus tomaria essa decisão que eu vou estar tomando? Se você colocar esse freio e sempre pensar assim, se fosse Jesus, o que é que Jesus faria? Eu garanto que estaríamos vivendo um cristianismo bem melhor. Recapitulando, o discípulo, ele ouvir é escutar e praticar. Ele segue, ele ama o Senhor, ele ama a palavra, ele ama o próximo, ele é cheio do Espírito Santo e ele faz missões, ele tem prazer de pregar o Evangelho. E para finalizar, eu queria trazer um pensamento de Anderson Silva. É um escritor de um livro que fala sobre discipulado. E ele vai dizer assim: isto aqui é chocante. Erramos quando queremos discipular quem o amor não converteu. Erramos quando queremos discipular quem o amor não converteu. Quando o amor nos converte, nós mesmos nos entregamos à doutrina do Evangelho. Aleluia. Quando o amor de Deus toca em nossos corações e nós temos um amor sincero para com Deus, nós entramos no discipulado cristão, porque o Evangelho agora vai ser o que vai trazer prazer e alegria para os nossos corações. Quando o amor nos converte, nós mesmos nos entregamos à doutrina de Cristo. Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações e que possamos dia após dia pedir a graça de Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude nesta caminhada. Acredito que você foi enriquecido, você foi abençoado. Eu espero que você esteja conosco no próximo programa para a realização de mais uma transmissão, de mais uma mensagem para o seu coração. Deus ama você, Deus ama a sua família, Deus ama a todos quantos abrem os ouvidos para receber a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus. Até o nosso próximo programa. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.